Oi, pastor. Existe uma questão que tem me incomodado. Tudo na vida, ou é uma coisa boa, ou é um pecado? Existem algumas coisas que não são pecados, mas não são boas? Existem áreas da vida moralmente neutras? Não posso dar uma resposta sim ou não sem antes esclarecer alguns termos. O que é pecado? O que significa moralmente neutro? Este é um bom exemplo de como a simples definição de um termo responde uma pergunta. É uma grande lição para aprender. A maioria das discussões que as pessoas estão tendo não acabam porque os termos não são definidos com nenhuma precisão bíblica. E a razão pela qual cito a precisão bíblica é porque, se não estabelecermos uma base ou concordarmos que a Bíblia deve ser a autoridade sobre a qual vamos concordar e que vai ter a palavra final, vamos ficar presos rodando em círculos sem sair do lugar. Nossa cultura agora está presa sem sair do lugar porque não compartilhamos a mesma base de autoridade em nossas disputas. E uma cultura estagnada é uma coisa perigosa, porque se não houver um acordo sobre quem vai ser a base determinante da verdade, o que vem para preencher esse vazio é o poder bruto. Sem uma referência e algum terreno comum capaz de definir o que é certo, estamos perdidos. Ou, mais especificamente aqui, se uma autoridade compartilhada como a Bíblia não decidir a definição de nossos termos, então aquele com mais poder decidirá a definição das palavras e como elas serão usadas. E foi assim que coisas terríveis como o Holocausto aconteceram. Foi assim que a escravidão baseada na raça aconteceu. É assim que o aborto acontece. Os poderosos decidem como a palavra pessoa vai ser usada e quem se encaixa nela e quem não se encaixa nela. E sem uma autoridade para arbitrar, os poderosos definem os termos de acordo com sua preferência. Sempre que aparece uma oportunidade, gosto de explicar por que dou tanta importância à definição de termos. Vamos lá. A pergunta diz: tudo na vida ou é uma coisa boa ou é um pecado? Existem áreas moralmente neutras? Essa é a pergunta de hoje. Bom, vamos lá. O que é pecado? Há pelo menos duas passagens onde Paulo trata de forma precisa o que é pecado. Uma delas, marque aí, é Romanos 1:3. A outra, Romanos 3:23, que diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu conecto esta declaração com Romanos 1:23, onde os humanos trocam a glória de Deus pela glória das coisas criadas, incluindo o eu humano, ou seja, a minha glória. Eu sou o meu ídolo favorito. Então acho que o que Romanos 3:23 significa é que todos os seres humanos pecam porque preferimos dar glória à criatura ao invés de dar glória a Deus. Trocamos a glória de Deus por algo que preferimos. Nós carecemos da glória de Deus. Portanto, primeiro, o pecado é a disposição do coração humano de preferir a glória humana, especialmente a glória própria, no lugar de preferir a glória de Deus. E segundo, os pecados, no plural, seriam as atitudes, palavras e ações que decorrem dessa disposição pessoal. Essa é minha definição de pecado baseada em Romanos 1. A outra passagem que define o ponto central do que é pecado é Romanos 14:21-23, onde Paulo está falando sobre comer carne e beber vinho. Paulo diz: quem tem dúvidas é condenado se comer, porque o comer não é pela fé. Porque tudo que não procede da fé é pecado. Isso envolve muita coisa. Paulo está disposto a definir o pecado como tudo que não vem da fé, o que eu acho que é a mesma definição que lemos em Romanos 1:3. Se a disposição de nosso coração não é receber a Cristo como nosso supremo Salvador, guia e tesouro, então o que vem desse coração é pecado. Esse coração é o mesmo que prefere qualquer outra glória ao invés de preferir a glória de Deus. Com essa definição de pecado, a definição do que é moralmente bom segue como o outro lado do pecado ou do mal. O bem moral é a disposição do coração de preferir Deus acima de tudo ou valorizar Deus em Jesus Cristo acima de tudo, de modo que as atitudes, palavras e ações que brotam desse coração sejam boas, moralmente boas.
Existem ainda duas outras formas de descrever o que seria moralmente bom, porque resultam de uma ação de fé ou de uma preferência por atribuir ou reconhecer o valor superior de Deus em Cristo. Uma delas seria dizer que o bem moral são aquelas atitudes, palavras e ações que Deus ordenou. Em 1 João 5,2 lemos sobre isso. A outra é dizer que o bem moral são atitudes, palavras e ações que têm como objetivo glorificar a Deus. Isso encontramos em 1 Coríntios 10:31. Portanto, podemos afirmar que o que é moralmente bom tem todas estas três características. Anote aí. 1. É fruto ou procede da fé. 2. Está de acordo com os mandamentos de Deus. E 3. Tem como objetivo glorificar a Deus. Esse é o bem moral. Aqui está a implicação sobre existirem áreas neutras na vida das pessoas. Se queremos perguntar, existem ações moralmente neutras? A resposta é sim. Existem milhares de ações moralmente neutras. Vou dar um exemplo. Caminhar pela rua, beber um copo de água, calçar sapatos. Podemos achar que essas ações não têm nenhuma posição moral, até que um ser humano as faça. Mas assim que alguém as pratica, por mais simples que sejam, por mais neutras que elas sejam, deixam de ser tão neutras. Elas se tornam morais porque Paulo disse: tudo o que fizerem, façam tudo para a glória de Deus. Calcem os sapatos, andem pela rua. Qualquer uma dessas coisas está incluída em 1 Coríntios 10:31. E esse critério nos faz pecar ou não pecar. E então, você poderia perguntar: fizemos isso pela fé? Tudo que não é de fé é pecado. Calcei meus sapatos por uma disposição de fé? Bom, se você não calçou pensando assim, Paulo diz: é pecado. Você pode calçar os sapatos com rebeldia. A nossa preocupação deveria ser a seguinte: se uma ação ou atitude não é proibida ou ordenada na Bíblia, pratico essa ação motivado pela fé e pelo desejo de glorificar a Deus? Neste caso, revestimos esse ato neutro com bondade moral. Se você faz algo pela fé que não é proibido nas Escrituras, isso tem bondade moral, não importa o que seja. E se não faz, não importa o quão neutro o ato possa parecer, esse ato se torna um pecado, porque não é feito confiando em Cristo ou para a glória de Cristo. Pense nisso.